pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, e andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, e todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar esse homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes. E perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, eu peço a Ti, Senhor, por misericórdia, que fale aos nossos corações, que o Senhor nos instrua a entender a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor está nos ensinar nesta noite. Espírito Santo de Deus, use as nossas vidas como instrumento nas Tuas mãos, nos enche nesta noite da Tua sabedoria, para que possamos fazer melhor esta obra maravilhosa que o Senhor colocou para fazer. Que o nome do Senhor seja glorificado sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos aqui, eu fiz questão de fazer a leitura toda, porque muitas vezes a gente se prende só ao milagre que foi feito. E quando nós fazemos
a leitura do capítulo todo, nós vemos que o milagre foi o menor que foi feito. Foi o mais simples que aconteceu. Pedro chama a nossa atenção aqui. Mude o seu foco. Às vezes você está tão feliz por algo que Deus tem feito que é tão pequeno e não está vendo a grandeza que Ele tem feito ao seu redor. Muitas vezes nós focamos em algo e não vemos o contexto todo do que Deus tem feito nas nossas vidas. Às vezes nós olhamos para uma coisinha e achamos que é muita coisa. E para Deus ainda é só o começo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem na qual Pedro descreve, se nós olharmos, ele não fez nada de diferente para mudar a sua situação. Ele não fez nada de diferente. Ele amanheceu o dia num lugar onde que ele estava todos os dias. Segundo historiadores, esse homem ele tinha uma permissão para pedir esmolas. Naquela época não era qualquer um que ficava na frente do templo pedindo esmolas. Para pedir esmolas na frente do templo era necessário que tivesse uma liberação. É como se o governo desse uma liberação, como se fosse um trabalho de pedir esmolas. Então aquele ali era um profissional da esmola. Por quê? Porque ele era aleijado. Ele não podia andar. Se hoje um deficiente tem dificuldades para trabalhar, imagine há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. É uma realidade tão distante da nossa, irmãos, tão distante, que eu fiquei espantado quando eu fui a primeira vez para a África. Quando eu cheguei na igreja da árvore, que assim ela é chamada, quando eu cheguei lá e eu vi as pessoas vindo para a igreja, e eu vi uma senhora de aproximadamente uns 60 anos, acho que eram uns 60 anos mais ou menos, e ela vinha se arrastando. Ela vinha com as mãos assim e ela arrastava o corpo. Mas era assim um trajeto, sei lá, uns 200 metros da casa dela para a igreja. E ela vinha se arrastando naquela terra seca, e ela vinha e vinha se arrastando, e vinha se arrastando, e vinha se arrastando, e aí ela entrava na igreja e ficava ali no chão, no pé do púlpito. Quando chegava a hora da oferta, ela ia se arrastando até o gasofilácio e colocava somente onde que era a cadeira que se colocava, ou eles colocam uma cadeira ou uma mesa pequena, aí ela ia se arrastando, ia lá e colocava e voltava para o seu lugar. Aquela senhora, ela era aleijada a vida inteira e ela nunca teve uma cadeira de roda. Ela não sabe o que é uma cadeira de roda. Ela não sabe o que é uma cadeira de roda. Aí para completar, quando terminou aquela missão e nós íamos para outra aldeia, nós demos uma cesta básica. E quando eu olhei, aquela senhora estava na fila. Eu falei, não. Aí nessa hora o coração não aguenta, por mais que você seja forte, você não aguenta. Aí eu virei as costas, fui para trás do carro para descarregar um pouco de choro. Chorei. Quando eu voltei, ela já tinha pego a cesta dela e ela ia fazendo assim. Aí se arrastava o corpo. Pegava, colocava a cesta e arrastava o corpo. Aí... Sabe quantas vezes eu vi essa mulher na igreja? Todas as vezes que eu fui naquela aldeia. Em todas as viagens que eu fiz, em todas as vezes ela vai para a igreja daquele jeito, se arrastando naquela terra. Nós somos numa época de julho, e julho é muito frio lá.
E aquela mulher, ela ia daquele jeito, no frio, na neblina, naquela garoa fina. E ela ia. E eu digo para você, por que mesmo que a gente não vem para a igreja? Por que mesmo que a gente não pode vir à igreja? Por causa do nosso trabalho? Por causa da nossos compromissos? Porque a gente não está muito afim de vir à igreja? Precisávamos fazer um curso com esta senhora para entender como é que se encontra forças. Esta mulher, este homem aqui, ele vivia a mesma coisa. Era a mesma coisa que esta senhora que eu estou falando. A mesma coisa. Só que ele ia todos os dias para frente do templo para pedir esmolas. E era tão comum para eles, tanto para Pedro também não estava. Pedro e João não estavam ali. Ai, coitadinha dela. Não, porque era normal. Como para os africanos, é normal eles sofrerem. Para eles é normal, irmãos. Para eles tanto faz. Sentir frio porque não tem uma blusa, sentir frio porque não tem uma calça. Para eles é normal. Dividir o chinelo com o irmão, cada um fica com o pé direito e outro fica com o pé esquerdo, porque não dá para ter os dois ter um chinelo, cada um tem um par de chinelo, não dá. Então para eles é normal, mas quando você é mexido pelo Espírito Santo, aí o normal se torna anormal. Foi o que aconteceu com Pedro naquele dia. Pedro ia passar do mesmo jeito, ia passar ali no mesmo lugar, do mesmo jeito. Um monte de pessoas estavam pregando ali naquele lugar. Ia chegar a vez de Pedro de falar. Só que quando ele chega, aquele moço estende a mão para ele, como estendeu centenas de vezes para todo mundo que entrou no templo. Pedro olhou, rapaz, eu não tenho nada. Eu fico imaginando o cenário. Quando eu chegar lá no céu, eu quero perguntar para Pedro se foi assim mesmo. Mas eu imagino que esse cenário, Pedro saindo assim, não, peraí, me diz uma coisa. O que você quer? Não dá uma esmola? Falou, olha, eu não tenho, o que você quer? Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero poder comer alguma coisa. Olha, eu não tenho nem ouro e não tenho prata. Mas hoje eu sou outro homem. Aleluia. Se fosse dias antes, Pedro falava, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas você quer um peixe? Ele poderia dizer isso, porque era o que ele tinha, não era antes o que ele tinha. Ele tinha peixe, ele era pescador. Ele poderia dizer, você quer um peixe? Eu te dou um peixe, você quer um peixe? Mas naquele dia Pedro parou e falou, peraí, Jesus morreu. Jesus ressuscitou, eu tinha voltado a pescar, eu já tinha desanimado, eu já não queria mais nada, eu já estava perdido, mas ele foi lá na beira da praia, me buscar e dizer, apacenta as minhas ovelhas, vai lá apacentar as minhas ovelhas, vai cuidar, você me ama de verdade, Pedro, então volta e vai fazer aquilo que eu preciso que você faça. Glórias a Deus. Pedro sai para ir apacentar as ovelhas. Só que Pedro, antes de entrar no templo para apacentar as ovelhas, escute, apacentar a ovelha é dar alimento a ela. Pedro, ele não foi simplesmente pregar a palavra, ele foi dar alimento. E aí é tão incrível a ação de Pedro, que ele chega e, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Para analisar, ele não trabalha mais. Ele não é mais pescador, ele não tinha mais peixe. O que é que Pedro vai ter? O que eu tenho, eu te dou. Eu recebi ontem de Jesus. E o que eu tenho, eu te dou. Dá aqui a sua mão. Levanta e... Aleluia. Glórias a Deus. O homem simplesmente levantou e andou. Simples. Pastor, muito simples. Simples foi a atitude dele, mas o conteúdo, o que foi que aconteceu? Pense.
Pense. O governo pensou, a sua credencial era falsa? Porque nem todo mundo vai glorificar quando vê o milagre de Deus. Tem aqueles que vão contestar. Para o governo, aquela licença de pedinte de esmola foi cassada. Para o governo. Para o governo, muitas igrejas não fazem o que tem que fazer. Muitas igrejas são perseguidas. O que se faz nas igrejas não é levado a sério. Mas, para aquele povo todo, a Bíblia diz que ficaram todos espantados. Como pôde acontecer? Diante do milagre, muita gente fica espantada, querendo saber o que é, como foi que aconteceu. Mas para Pedro, era literalmente o poder de Deus. Para aquele homem, era literalmente, Deus mudou por completo a minha história. Louvado seja Deus. Deus mudou por completo. Eu nunca mais vou levantar, eu nunca mais vou ficar aqui na frente precisando pedir. Eu nunca mais. Agora eu posso ir para casa sozinho. Agora eu posso voltar amanhã. Agora, se eu quiser, eu posso até entrar lá dentro. E aí é tão interessante, porque uma pessoa assim não entrava dentro do templo. Ela ficava na porta. A permissão dela era entrar e ficar, era vir e ficar na porta. Ela não podia entrar. A primeira coisa que aquele homem fez quando ele percebeu que os pés dele estavam firmes, a primeira coisa, posso entrar com vocês? Aleluia. A primeira coisa, posso entrar com vocês? E ele entrava, pulava, saltava e bendizia o nome do Senhor. Glória a Deus. Ei, o que é que você tem que você pode dar? Escuta. Existe uma inversão de valores hoje no meio evangélico. Existe uma inversão terrível no meio evangélico. O que mais você ouve se pregar nas igrejas, as mais famosas, é o que? Vem para cá que você vai ficar rico. Quais são os testemunhos? Eu era pobre, eu não tinha dinheiro, eu era desempregado, cheio de conta e tal. Agora eu tenho um carro importado, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não é assim? Ou só eu que vejo isso? Só é testemunho aquilo que é bênção material. O culto do campeão. O culto dos empresários. O culto empresário é de Deus. Campeão Deus faz. Isso é fácil. Mas não é o objetivo de Deus. Aleluia. Para Deus tanto faz o empresário quanto o empregado do empresário. É a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Para Deus é o mesmo, não muda nada. Mas para o homem. Aí hoje, se nós olharmos esta palavra aqui e olharmos a realidade do que se vive hoje, nos dias de hoje, o que é que as igrejas estão dizendo? Vem que eu tenho ouro e tenho prata para te dar. Vem para Jesus que aí você vai ter ouro e vai ter prata. Mas ele já não pode garantir poder de Deus, salvação, transformação, porque as pessoas estão interessadas em ouro e prata. Que a glória de Deus se manifesta em bens materiais. Não é? Mas estão equivocados. Hoje eles querem dar o que tem. Ah, o que eu tenho é isso, ó, é ouro e prata. Quer vir para cá, vem que vai ser assim. O culto da bênção, o culto da aliança. Pode observar, nenhum culto aqui tem nome. Culto é culto. Você vai invadir, vem adorar o Senhor. Acabou. Culto é culto.
Culto da prosperidade. Todo culto é culto de prosperidade. Culto de oração, todo culto é culto de oração. Culto de tudo é igual. O culto somos nós que fazemos para Deus e não para as pessoas. Está vendo a inversão de valores? Se hoje viesse à tona esse cenário, os líderes falariam: quer ouro e quer prata, eu vou te dar. Quer que eu te pague um lanche? Quer alguma coisinha? O que eles iam fazer? Mas ele precisava de salvação. Aquele moço precisava de salvação. O que ele ganhou naquele dia foi salvação. A vida dele foi transformada de dentro para fora. A vida dele foi transformada de dentro para fora, a ponto dele crer, como Pedro declara aqui no seu discurso. Esse homem aqui recebeu a mesma fé que eu recebi, por isso é que ele está de pé. A fé que é aquele que você me deu. Eu queria tanto um abraço. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse para mim: sabe quando que alguém me abraçou? Pastor, faz tempo. Faz tempo que alguém me abraçou. Mas eu entendo meu cheiro, o cheiro que eu estou. Ninguém quer me abraçar. Mas o Senhor me abraçou. Eu estou feliz, eu estou querendo ir embora assim, feliz, eu estou feliz. O que você tiver, não é dinheiro, não é ouro e prata. Ouro e prata não salva ninguém. Não é ouro e prata, às vezes é o que está de dentro para fora, é a tua palavra. É a palavra que você tem. Se você puder ajudar, ajude. Mas se você não puder, abrace, cuide, faça alguma coisa por alguém, retribua aquilo que nós recebemos de graça. A igreja só tem um propósito na terra, só tem um propósito: cumprir o que Jesus começou. Jesus não terminou, igreja. A obra de Cristo na terra não acabou. Glória a Deus. Ele começou, ele elegeu 12, um desistiu, e ele foi elegendo mais, até chegar entre eu e você. Glória a Deus. Nós fomos eleitos por ele. O que você tem para dar para o Senhor? Dê, mas não está falando de ouro e prata. Não tem nada a ver com vida financeira. Ele está falando de amor, ele está falando de poder de Deus, de graça, de compaixão. Você sentir aquilo que o outro está sentindo. Isto é o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Quando nós olhamos e vemos que aquela pessoa que está aparentemente totalmente desfigurada, ela é igualzinho você. O que muda, às vezes é a maquiagem que você põe, é a chapinha que você faz, é a roupa que você veste, é o paletó que você tem. É isso que muda. Mas Deus não enxerga, Ele enxerga igualzinho você. Glórias a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos Aleluia. continuar isso, igreja. Nós precisamos dar continuidade a isso. Senão nós não temos o que fazer. Você pode falar: pastor, me desculpa, mas o senhor só sabe falar disso. O senhor só sabe falar de ganhar alma, de salvar vida, de... Ei, você queria o quê? Que eu falasse tudo o quê? A boca fala o que o coração está cheio. Quantas pessoas precisam ser salvas? E nós precisamos fazer alguma coisa. Se não houvesse um coração assim, eu não teria sido salvo, irmãos. Você também não teria sido salvo. Jesus não teria nos encontrado. Lembre de como foi que Jesus te encontrou. Quem você era e quem você é. Oh, aleluia. Quem não te dava valor e quem te deu valor. Você está entendendo? Deus conta conosco. Como contou com
Pedro. Glória a Deus. Pedro curou aquele homem. Pedro. Veja bem, quem curou foi Pedro. Não foi Jesus, não, foi Pedro. Através do nome de Jesus Cristo, através do poder que Jesus Cristo deu a ele, como dá a mim e a você também. Aleluia. Ele faz. Ele usa as nossas vidas. E é interessante porque a gente quer uma coisa, mas o que vai prevalecer é sempre a vontade do Senhor. Às vezes a gente planeja, faz um programa, faz uma... Ah, vai ser assim. E Deus faz do jeito que Ele quer. Eu já testemunhei aqui e não vou cansar de testemunhar. Eu já fiquei orando meses para Deus fazer um jovem andar. Um jovem que ele teve paralisia infantil quando era pequeno. E não andava. E era tudo culto. A intercessão, aquela oração, um trabalho que eu fazia numa casa. E orava todo dia, Deus nunca não movia. E eu, na minha imaturidade, eu entrava em pânico, eu passava horas falando para o Senhor, que adianta eu ficar 2 horas pregando a palavra e na hora do vamos ver, não acontece, que adianta? Só falar e na hora de curar, e a gente tem a oportunidade de curá-lo. Eu cria, irmãos, eu acreditava, mas Deus não fazia. E chegou num dia que eu cheguei no culto e aquele moço estava com uma touca cobrindo até aqui o seu rosto. Ele estava com a touca até aqui. E eu achei estranho a ação dele, porque ele era um menino alegre, mesmo com todos os problemas, ele era alegre. E ele com aquele coberto. Aí eu, Marcão, o que você tem? Não queria saber, não queria. Não. Mano, o que foi? Deixa eu ver a sua touca. Não. E ele segurou e entrou em pânico, porque ficou com medo que eu fosse tirar o carro. Não, meu filho, fique em paz. Dirigiu o culto e ele, o culto todo daquele jeito. Quando terminou o culto, muitas pessoas foram embora. Aí a mãe dele chamou. Pastor, vem cá. E um detalhe, naquele dia, como foi difícil para eu ajudar no culto, irmãos. Como eu sofri para chegar naquele culto. Meu trabalho enroscou tanta coisa. Foi tão difícil aquele culto. Para os irmãos terem uma ideia. Era 7 horas da noite o culto. Eu cheguei 15 para as 9. Imagina se tinha alguém esperando, né? Dentro da igreja, esperando. Dentro daquela casa, né? Dentro daquela, era uma escolinha. Se tinha alguém, estava todo mundo lá. 1h45 esperando o pastor chegar. Aquela noite, estava lá o Marcos daquele jeito. Eu cheguei desesperado, né? Cheguei igual eu chego na aula de inglês. Cheguei desesperado. Não, é assim, quando eu olhei e vi aquele moço daquele jeito. Preguei, o culto acabou 10 e pouco da noite. Quando terminou aquele culto, todo mundo foi embora, aí eu fui tratar do Marcos. O que foi, meu filho? Aí a mãe dele pegou e tirou. A hora que tirou aquela touca, a cabeça dele era uma ferida só. As feridas grandes. Feio demais. O seu cabelo já tinha caído. Tudo isso em uma noite. Em uma noite não, em uma semana. O cabelo dele caiu e ficou as feridonas abertas. Fedendo, fedido, irmãos. Além de todo o problema que ele tinha, ainda me veio aquilo. Aquele moço, ele só queria acabar com a sua vida. Ele falou, eu não queria, mas nem isso eu posso fazer, irmão Claudinei, ele dizia. Eu falei, Marcos, você não precisa disso. Eu vou te dizer uma coisa, vou ser sincero. Eu fiquei tão envergonhado naquela noite. Eu falei, Senhor, se eu estou orando durante tanto tempo, o Senhor não fez esse moço andar, eu vou orar para ele ser curado disso. É uma vergonha para mim. Aí eu peguei e comecei a orar assim.
E não coloquei a minha mão sobre a ferida porque eu fiquei com medo de machucá-lo. E coloquei só a minha mão sobre ele, assim, sem encostar. Aí a mãe dele, no meio da oração, ela pegou a minha mão assim e pressionou em cima da cabeça dele. Eu, meu Deus. Aí eu já estava com vergonha, agora eu estava mais ainda. Fiz aquela oração, se eu posso dizer, uma oração michuruca, só para cumprir o papel. Porque eu mesmo não acreditava que Deus ia curar, porque Ele não curou. Mas eu fiz. E coloquei a mão sobre ele. Amém. Deus te abençoe, Marcos. Fui lá, lavei a minha mão. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, uma morgana que era prima dele, não Claudinei, o que foi? O Marcos, o que é que foi que aconteceu com o Marcos? Quando eles chegaram em casa, a mãe dele foi dar banho nele porque o fedor era muito grande. E ela chegou e colocou ele debaixo do chuveiro, pegou shampoo, jogou na cabeça dele, em cima da ferida, e começou a lavar, e lavar, e lavar, e lavar, e lavar. E eu dentro de mim, e aí fala o final, quando ela terminou, as feridas não tinham mais nenhuma, as cascas caíram, o cabelo dele já estava começando a crescer. Uma noite, menos de uma noite, igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Mas você pensa que eu fiquei feliz? Comecei a dizer para Deus, Deus, você está de brincadeira comigo? Eu estou sofrendo para fazer aquele moço andar e o Senhor não faz. Agora essas feridas aí o Senhor vai e cura, assim instantaneamente. O que o Senhor quer? Quem manda aqui sou eu. Aleluia. Essa foi a resposta de Deus para mim naquela noite. Quem manda aqui sou eu curo como quiser, eu faço como quiser, eu opero como quiser. E você simplesmente se ensina, Senhor, e amém. Glórias a Deus, aleluia. Nunca mais vou esquecer a resposta de Deus. Deus pode não fazer o que você quer, mas Deus sempre vai fazer o que você precisa. Deus não vai lhe dar o que você quer, mas Ele vai dar o que você precisa. Está entendendo? Você às vezes quer uma coisa, mas Deus ele te dá outra. Mas por que não dá como eu quero? Porque você só sabe de alguma coisa. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. Tudo está no controle dele, na vontade dele, na hora dele, como ele quiser. Pode bater o pé, pode espelhar, pode fazer o que você quiser. Depois você vai entender e vai glorificar o nome do Senhor na sua vida. Amém, Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida, que você guarde esta palavra no seu coração e amadureça cada dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Fique de pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa porção da Tua palavra, esta misericórdia do Senhor na nossa vida. O que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, eu te agradeço, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Muitas vezes nós queremos fazer, Senhor, do nosso jeito, mas o Senhor é quem tem o controle. Nós enxergamos embaçado, mas o Senhor enxerga claro, nítido. Seja feita a Tua vontade na nossa vida, como o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, meu Deus. Em nome de Jesus. Tudo nós somos gratos, em tudo nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus.